Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai mudar um pouquinho do assunto. A gente vai para uma outra parte, que é a última parte do nosso conteúdo do ano, né? Que é a parte de hidrostática e hidrodinâmica. A parte de hidrostática estuda fluidos que estão parados, que estão em equilíbrio. E a parte de hidrodinâmica, né? Que não está aqui, a gente vai ver mais adiante, é a parte que estuda os fluidos quando eles estão se movendo, quando eles estão se movimentando. Então, primeiro de tudo, né, vamos falar o que é fluido. O que é fluido quando a gente fala isso para vocês? O que é fluido? Ah, professor, é alguma coisa que flui, certo? E o que flui? Água flui? Flui. Óleo? Flui. Areia? Areia flui, não flui não? Flui. Ar? Flui. O gás da cozinha? Flui. Certo? Então, todos esses materiais que têm a capacidade de fluir, e o que mais? De escoar. Quando você joga água no chão, ela toma uma forma, se espalha, escoa, certo? E se deslocar, dependendo, né? Se houver algum desnível, né, no ambiente, esse fluido ele vai se deslocar de acordo com esse desnível. Adaptam-se à forma do recipiente. Se eu tenho uma jarra quadrada e coloco óleo dentro dela, o óleo vai tomar uma forma o quê? Quadrada. Se eu tenho uma jarra quadrada e não tem nada dentro dela, o que tem? Ar. O ar está quadrado lá dentro, porque ele assumiu a geometria do recipiente. Então eles se adaptam, né? Eles se adaptam à forma do recipiente. Podem escoar, se deslocar. Então, em geral, esses materiais são ditos fluidos, né? E o que diz respeito à capacidade deles de escoarem ou não é a viscosidade. Se a gente comparar o óleo, né, o azeite de oliva, com a água, a gente sabe que a água passa pelo cano, ou pelo ralo, ou quando você joga ela espalha muito mais do que o azeite de oliva. O azeite de oliva ele é mais agregado, ele tem mais dificuldade de deslizar, né, nas superfícies em que ele está de contato. Ele é mais agregado. Então, isso aí é relacionado com a viscosidade, tá certo? Vamos lá. Então, toda vez que a gente vai falar de fluidos, né, é difícil falar de fluidos sem falar da densidade desses fluidos. Então, vamos definir o que é densidade. A gente já sabe o que é fluido. Densidade, por exemplo, por que eu olho para o chumbo e falo que ele é mais denso do que o algodão? É porque é o seguinte, se eu pegar uma caixinha com chumbo e a caixinha do mesmo tamanho com algodão e colocar na balança, qual que vai dar um peso maior? A de chumbo. Mas peraí, os dois têm o mesmo volume. Por que um é mais pesado que o outro? Ah, porque naquele volume o chumbo está compactado. Ele é muito mais junto. O algodão não, ele é disperso, ele é espaciado, né? Espaçado. Então ele ocupa a massa do chumbo está concentrada naquele volume. A massa do algodão está dispersa. Então, a densidade, pessoal, nada mais é do que uma concentração de massa no espaço. Quão concentrada a massa está? Né? Então, a gente vai ver que o chumbo ele é mais denso do que o algodão. Por que madeira boia? Porque a madeira ela é menos densa do que a água. Você pegar um cubinho, um litro de água e 1 litro de madeira, e colocar na balança, a água vai ficar mais pesada do que a madeira. Por quê? A madeira, a organização da matéria da madeira é mais espessa, é mais distante. Então deixa o corpo menos compactado e aí ele flutua melhor, tá certo? Então o que é densidade? É uma relação entre a massa e o volume de um corpo. Agora é óbvio que se a gente quiser medir, né? Se a gente quiser medir, saber as unidades de medida de densidade, né? Qual que é a régua de medida de densidade? Massa no sistema internacional, a gente sabe que é quilogramas. Volume no sistema internacional é metro cúbico. Então a unidade de densidade, medida de densidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. É óbvio que a gente pode ter outras medidas. Gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, quilogramas por litro, né? Quilogramas por metro cúbico, que é o sistema internacional, e aí vai. Tem várias unidades de medida.
O que interessa mais para a gente enquanto cálculos, né, e para o sistema internacional é quilograma por metro cúbico. Então é a relação quanto que a massa ocupa no volume. Beleza? Sigamos. Bora fazer um exemplozinho de densidade. A gente tem um bloquinho, é um cubo, né? Na verdade, ele tem 10 centímetros por 10 centímetros por 5 centímetros, na verdade, tá certo? Então aqui tem 5 centímetros. Aí eu pego esse bloquinho, coloco numa balança e vejo qual que é a massa dele. A leitura da balança fala que a massa é de 200 gramas. Aí pergunta qual que é a densidade dele então? Qual que é a distribuição desses 200 gramas de massa nesse volume que ele ocupa? Então vamos lá. A gente lembra que densidade é massa sobre volume. Então as primeiras coisas que a gente tem que perguntar aqui, qual que é a massa desse objeto? 200 gramas. Qual que é o volume dele? Eu não tenho volume, eu tenho as dimensões. Mas é um paralelepípedo, né? O volume do paralelepípedo é o quê? É o comprimento vezes a largura vezes a espessura. Só multiplicar as dimensões do paralelepípedo. Então é 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 5 centímetros. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 5, 500. 500 o quê, professor? Nunca esquece a unidade de medida. Física mede coisas. Centímetros vezes centímetros vezes centímetros. É óbvio. Centímetros cúbicos. Volume. Certo? Então a gente já tem a massa e tem o volume. Ele pediu para calcular no sistema internacional? Não. Então não precisa sofrer. Vamos calcular com as unidades de medidas que a gente tem. Então densidade é massa sobre volume. Densidade vai ser a massa 200 gramas, volume 500 centímetros cúbicos. Se eu resolver isso daqui, ó, 0 com 0 vai embora, 2 dividido por 5, vai dar 0,4. 0,4 o quê? Gramas por centímetro cúbico. Pronto. Essa é a resposta. Nem doeu. Facinho, né? Bora lá. Então, voltando aqui, né? A gente está falando de fluidos. Para falar de fluidos, a gente precisa definir fluidos, precisa saber o que é densidade, certo? E agora a gente vai saber o que é pressão. Porque fluidos são muito condicionados a forças externas. E essas forças se comunicam através de pressão. Pensa na máquina hidráulica, né? naquele trator. Ele sobe carregando coisas, desce, faz força para cavucar o chão. Como que a força do motor se comunica com aquela força da pá? Através de tubos. Nesses tubos, pessoal, existem fluidos. Geralmente óleo e água, né? Óleo e ar. Basicamente óleo, e esse óleo comunica força. Então o que acontece? O que é pressão? Quando eu pressiono alguma coisa, eu estou fazendo força, mas eu estou relacionando a força com a região onde essa força está interagindo. Então se eu coloco a mão aqui no quadro e faço uma força, toda essa força que eu fiz está distribuída numa área. É a área de contato da minha mão com o quadro. Se eu fizer a mesma força com o dedo, toda essa força que eu estou fazendo está em contato com apenas a ponta do meu dedo. Então isso diz respeito à pressão. Aqui a pressão ela é pequena, porque essa força não está concentrada. Ela está distribuída numa área grande. Agora se eu faço a mesma força, pessoal, na pontinha do dedo, essa força está muito concentrada, vai fazer uma pressão alta. Tá certo? Então você viu que tem a mesma força, mas as pressões distintas, porque mudou a área de contato. Um exemplo que eu gosto de dar, que é impactante, né? Quando você vai tomar uma injeção, vai tirar sangue. A enfermeira chega em você com a seringa e pula e faz bem assim para poder fincar? Não! Ela quase não precisa fazer força. Por quê? Para perfurar a pele precisa de uma pressão pequenininha. Certo? Precisa de uma certa pressão. E como a área de contato da agulha é muito, muito, muito pequenininha, qualquer força, pessoal, qualquer força que a enfermeira fizer vai estar muito concentrada, porque a região de contato é muito pequena. Então ela faz uma força pequenininha e a agulha já consegue entrar na veia. Se ela pegar o dedo dela e fizer a mesma força no braço, ela vai conseguir furar a veia? Não vai.
Não vai nem conseguir atingir a pele direito. Por quê? A força que ela fez está numa área maior, que é a área da ponta do dedo. Então lembre sempre disso. Força é a concentração, a pressão é a concentração da força no espaço. Nesse caso aqui é a área, tá certo? Pressão é o P pequenininho. Lembra que o P grande, ele é de peso, força-peso. A gente está falando de pressão, então é o P minúsculo, força por área, beleza? Então, qual que é a unidade de medida de pressão? Ó, pessoal, se força no sistema internacional a gente mede em newtons, área no sistema internacional a gente mede em metros quadrados, a unidade de força de pressão então é newton por metro quadrado. Em particular, né, em física, newton por metro quadrado também é chamado de PA, que lembra o que? Pascal, certo? Newton por metro quadrado ou Pascal, é tudo a mesma coisa. Então, toda vez que você achar alguma coisa que deu Newton por metro quadrado, você chama de PA, que é Pascal. Beleza? Bora fazer um exemplo depois. Então, eu tentei pegar um exemplo mais prático, né? Eu fiquei imaginando, todo mundo sabe quanto pesa 1 kg de arroz, de 5 kg de arroz, né? Sabe que é 5 kg, mas você sente mais ou menos 5 kg na mão quando você pega um saco de arroz. Então, qual que é a pressão, né, que um saco de arroz deitado faz em cima da mesa? A gente sabe que tem uma massa ali em cima, certo? Da mesa, massa de arroz. Essa massa sofre a força peso por conta da gravidade, então ela faz uma força na mesa. Essa força está distribuída na área de contato do saco com a mesa, certo? Então a gente tem as duas coisas. A gente tem a força que aquela massa de arroz está fazendo e tem a área de contato. Então qual que deve ser a pressão? Primeiro, né, a gente tem que lembrar, a pressão que uma força faz é a força dividida pela área de contato, a área onde essa força é transmitida, certo? Vamos primeiro perguntar qual que é a força. A gente sabe que a força que está acontecendo aqui é a força peso, a gente chama de pesão, né? Peso, vou até escrever peso, que é massa vezes gravidade. Ora, então essa força vai ser, a massa de arroz é quanto? 5 quilogramas. A aceleração da gravidade, vocês já estão acostumados, mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes 10, 50 newtons. Essa, pessoal, é a força que o saco de arroz faz em cima da mesa. É a força que você tem que fazer para segurar o saco de arroz. Achamos a força, beleza. Ah, e ele quer no sistema internacional. Newton é sistema internacional? Então, ok, então. A próxima pergunta que a gente tem que fazer é, qual é a área de contato? Ó, se a gente colocar um saco de arroz deitado, ele vai ter um comprimento de 34 centímetros e uma largura de 22 centímetros. É a área desse retângulo. Base vezes altura, certo? A base aqui, vamos ver, 34 centímetros. Vamos passar para metros, né? 34 centímetros é o mesmo que 0,34 metros. 22 centímetros é o mesmo que 0,22 metros. A gente já viu isso aqui, dá uma revisada. A base, então, é 0,34 metros. A altura, 0,22 metros. Se eu multiplicar esses dois, a minha área vai ser de exatamente não, né? Vamos dar uma arredondada. 0,0748. Se eu multipliquei metro vezes metro, vai ser metro quadrado. Beleza, estamos no sistema internacional ainda. Já sei a força que o saco de arroz faz. Já sei a área, o tamanho da área de contato do arroz, do saco de arroz com a mesa. Basta jogar na fórmula, então. A força, então, vai ser o quê? De 50 newtons. Vou até escrever aqui o newton pequenininho. E a área vai ser de quanto? 0,0748 metros quadrados. Se eu dividir 50 por isso, né, é bom fazer na calculadora já aqui, vai dar mais ou menos 668,45 newtons por metro quadrado. Ou seja, se eu quiser deixar num padrão, né, de pressão que eu conheço, 668,45 Pascal. Ah, professor, então eu já encontrei. Encontrou. É exatamente isso que eu quero. Ó. Um saco de arroz deitado sobre a mesa
vai fazer na mesma pressão de 668,45 Pascal. Ok? Difícil? Não. Você já tem as dimensões, sabe a área de contato. Já tem a massa, sabe que a força que está fazendo aqui é a força peso, que é massa vezes gravidade. Tá certo? Então, vamos seguir.